Vamos lá com informações. E olha, já que 2025 chegou, é hora de colocar em prática as metas financeiras. Um bom planejamento financeiro pode ser o diferencial para conquistar seus objetivos, evitar dívidas e garantir que você tenha uma vida financeira mais saudável. Sobre esse assunto eu converso agora com o educador financeiro Francisco Farias. Seja bem-vindo, bom dia, professor, para falar de um assunto muito importante. Muito bom dia a você e a todos os seus telespectadores. Maravilha. Inclusive, antes de começar essa entrevista, eu já falei com o doutor, com o professor aqui, que a minha meta de todos os anos é me organizar financeiramente. Isso, a sua e de boa parte da população brasileira, né? Por isso que eu trouxe essa temática. Você de casa já pode interagir com a nossa programação. Vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela o nosso número para contato. Aproveite. Se você tem dúvidas, vai colocando, mandando mensagem para cá, que nós estamos com um especialista aqui em estúdio. E a gente começa falando desse assunto. 2025 é um ano novo, tem novas metas. Como se organizar para garantir um ano melhor quando se fala no bolso, no financeiro? Pronto, isso é perfeito. A primeira coisa que nós temos que verificar é que um planejamento ele é antecedido por um diagnóstico. Então, o planejamento ele é algo situacional, né? Ele vai melhorar a sua situação atual. Então, para isso, nós temos que primeiro conhecer a nossa situação atual, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer é um diagnóstico, verificar qual a sua receita mensal. Então, elenca todas as suas fontes de receita, às vezes elas são bem menores, e elenque todas as suas despesas. Diminui a receita da despesa. Aí nós vamos ter as situações. Se o que sobrou, for maior do que as suas despesas, é um tipo de planejamento, tá? Você vai buscar uma forma de planejar para que você tenha uma elevação patrimonial. No entanto, se é menor, é um outro planejamento. Agora, nós vamos planejar como sair das dívidas. É interessante o senhor falar nessa questão do diagnóstico, da organização. Eu acredito que você pegar uma agendinha, escrever tudo, faz uma diferença para você visualizar bem. Isso. Nós vivemos num mundo muito tecnológico, tem aplicativo para tudo. Para tudo. Mas o velho papel, lápis e a agenda, ela é um bom início nesse processo, né? Então, é algo que nós temos que ter como prioridade. É educação financeira. Então, nós temos que nos educar financeiramente. Nas escolas, nós aprendemos inúmeras coisas. Coisas que muitas vezes nós não colocamos na nossa vida no dia a dia. Mas finanças, dinheiro, que é uma coisa que ela vai fazer parte da nossa vida inteira. Nós muitas vezes não temos essa educação, não passamos nessa disciplina. É verdade, talvez por isso que tenhamos, né, um número tão grande de pessoas inadimplentes e com dívidas no país hoje. Correto, correto. Essa questão é, toda vez que você vai fazer algum tipo de compra, algum tipo de investimento, tem que estar precedido da necessidade. Eu realmente necessito desse bem que eu quero adquirir. Isso realmente vai fazer com que a minha saúde financeira melhore. O brasileiro ele tem o hábito de adquirir passivos. São bens que eles lhe trazem mais despesas. Eles não lhe geram riquezas, e sim despesas, né? Se eu tive de dar um exemplo, hoje você compra um aparelho de TV. Há 10 anos atrás, você comprava o aparelho de TV e o seu custo era a prestação do aparelho de TV. Hoje você compra o aparelho de TV, mas você tem que ter a TV a cabo, é um custo adicional. Você tem que ter os streamers de filmes, é um custo adicional. Então, quando você termina de comprar a TV, você trouxe junto com ela outras despesas que você não tinha se programado. E isso vai afetar, com certeza, a sua vida financeira.
Bacana. Eu acho que a notícia positiva que nós temos nesse início de ano é a questão da energia. Isso. A bandeira tarifária na cor vermelha vai permanecer, ou na cor verde, vai permanecer, e essa cor gera realmente um imposto bem menor para o consumidor, uma fatura menor. Correto. E essas coisas, elas se repetem anualmente, né? Então nós temos que perceber que existe um padrão e nós temos que estar preparados para esse padrão. Existe o mês em que nós sabemos que vai haver um aumento da energia. Então nós temos que já estar preparado para ele. Nós sabemos que janeiro, fevereiro, começa-se a questão do material escolar, matrícula, IPVA. Nós temos que estar preparado para ele. E não é em janeiro que começa a preparação, ela começa em janeiro do ano anterior. Então, isso é o que nós temos que nos reeducar, é o que nós temos que começar a perceber, é que o processo financeiro, ele começa antes de nós fazermos qualquer atividade que venha a necessitar do desembolso de recursos. Professor, eu acredito que o conselho mais importante, que é esse passado de geração a geração, é essa questão do guardar dinheiro. Hoje é difícil, né, as pessoas guardarem dinheiro. Como se organizar para isso, para conseguir reter algo, para ficar realmente para uma urgência, para algo muito importante ali na vida da pessoa? Eu lhe agradeço por essa pergunta, porque ela é fundamental. A primeira coisa é que nós não nos priorizamos. Às vezes parece um pouco agressivo, mas nós não nos priorizamos. Nós priorizamos as metas das outras pessoas. Nós pagamos contas e o brasileiro, o nordestino, ele é aquele que honra os compromissos. Então ele faz qualquer coisa para pagar o seu carnê, para pagar o seu boleto, para pagar as suas dívidas. Mas quanto a nós não temos uma conta que ela seja para nós, um valor fixo que nós depositemos todo mês como se fosse um boleto para o meu futuro financeiro. Então, antes, da mesma forma que eu pago a minha energia, que eu pago a minha água, eu tenho que pagar-me também. Eu tenho que me priorizar. Da forma que eu priorizo as outras contas, eu tenho que me priorizar. Então, eu tenho que ter um valor, um percentual que recebi o meu pagamento, automaticamente isso vai ser reservado em uma conta de aplicação, em uma conta poupança. Isso nós temos que começar a fazer por nós, a nossa priorização. Bacana falar nesse assunto. Muitas pessoas realmente não conseguem salvar esse dinheiro e é importante colocar isso como uma conta. Sim, como se fosse uma conta. Porque se eu for esperar, Tris, pagar todas as minhas contas para investir, eu não vou investir. Eu não vou poupar, né? E esse é o primeiro passo, é nós nos priorizarmos. Professor, para além dessa questão do salvar dinheiro, guardar dinheiro, é sempre que a gente recebe um salário a mais, teve o 13º, tem muita gente que já comprometeu esse salário. Sim. É importante nesse momento quitar dívidas, comprar o que precisa, como se organizar nesse cenário? Pronto, isso é algo bem interessante. A questão da dívida, quitar a dívida. Isso está na nossa cultura. Agora nós temos que ver que dívida é essa. Tá? Então, uma dívida que você tem com cartão de crédito que está no rotativo, eu pergunto, quitar. Dívida ou é tudo ou é nada. Uma dívida no cartão de crédito, se você ficar pagando o mínimo, você está jogando dinheiro fora. Porque toda R$1.000, você pagou o mínimo, digamos, R$150. No próximo mês, quando vier essa fatura, ela já vem de R$1.050. Então, que deu os 150 que você pagou? Você pagou novamente o mínimo, mas 150. A bola de neve. Não vai pagar. Então, muitas vezes é melhor você esperar, não paga o mínimo, guarda esse dinheiro e vamos esperar para negociar. Estou dizendo que não é para pagar as dívidas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós temos que analisar o perfil da dívida. Se ela é uma dívida que eu posso quitar, pague. Se é uma dívida que eu vou
desperdiçar o meu recurso, desperdiçar o meu dinheiro, e ao final de um ano ela vai estar dobrada e o meu dinheiro foi todo gasto, jogado fora, então nós temos que raciocinar de uma forma bem categórica, bem crítica em relação a isso. Então, dívida para ser paga, mas o 13º dá para quitar a dívida? Dá. Não dá? Então vamos esperar, guarda, investe, vamos esperar para negociar essa dívida. Se é uma dívida corriqueira, como conta de energia, como conta de água, sim, usa esse dinheiro para você se livrar dessa dívida, para você restabelecer a sua energia, restabelecer o fornecimento de sua água, né? Agora, contas que elas são muito grandes, que eu não vou conseguir quitar, nós temos que ter uma cautela maior e analisar isso com mais critérios. Maravilha, tá aí uma dica bem importante, bem valiosa para você. Outra coisa, professor, é importante as pessoas estabelecerem metas, né? Sim. Metas financeiras, mas sempre trazer para a realidade, né? Para o que é realista. O que é importante para esse ano que está começando? Que metas as pessoas podem estar linkando aí para poder cumpri-las, elas sendo realmente reais? Pronto. Início, né? Tudo começa pelo início. Então, eu acho que o início é você investir na questão da sua educação financeira. Hoje nós temos muita facilidade em ter isso. Nós temos boas escolas, nós temos sites, nós temos vídeos, né, que ensinam esse processo. Então, é algo que é aconselhável fazer. Eduque-se financeiramente, porque as finanças, elas têm as suas regras próprias. E muitas vezes, Tracy, nós entramos no jogo das finanças sem conhecer as regras. Imagina, é a mesma coisa que se nós formos jogar futebol americano ou beisebol. Nós vamos sofrer muito, nós vamos perder muito, porque nós não conhecemos as regras. Então, antes de entrar no jogo, eu tenho que conhecer as regras desse jogo, né? Então, quando você vai a um ambiente que você não conhece, o momento que você está adentrando esse ambiente, é bom que você saiba quais são as regras deste ambiente, quais são as regras dessa instituição. E as finanças, o mercado financeiro, ele tem as suas regras. Então, nós temos que conhecê-las para que nós possamos usufruir do melhor que ele tem. E hoje, infelizmente, a maioria dos brasileiros só usufrui do pior que ele oferece. Olha só, né? Tá aí, é importante conhecer, ler, tem muito material também na internet. Muito material bom, né? Tem muita coisa que nós temos que fazer a seleção, mas tem muita coisa boa. Maravilha. Professor, eu fico muito feliz de ter recebido o senhor aqui em nosso estúdio para falar a respeito de um assunto que é tão importante, eu gosto bastante de trazer, que a informação ela pode mudar vidas. Com toda certeza. Eu aqui agradeço a você pela confiança em você depositar na gente de estar falando para os seus telespectadores. Mais feliz ano novo. Feliz ano novo, Tracy. Lembrando a você, obrigada, professor, mais uma vez. Lembrando a você que esse conteúdo vai constar aí nas nossas plataformas, YouTube, Instagram da nossa TV, Antena 10. É um assunto que a gente trouxe para acrescentar a você nesse início de ano que está começando. Só o ano está só começando, gente. Dá para se organizar, dá para colocar metas aí para você realizar diante de tantas dicas valiosas. Tenho certeza que você já sabe como fazer.